paz do Senhor Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, fala sobre o estado da humanidade no final dos tempos, como que a humanidade vai estar no final dos tempos. Olha que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus se manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que são criadas, para que fiquem indesculpáveis. Ninguém que morreu tem desculpa. Todas as pessoas que morreram e foram para o inferno, estão agora no inferno, não tem desculpa. Elas ouviram um dia, elas ouviram a palavra de Deus. Ninguém morre falando que não sabia. Algum momento na tua vida, você foi avisado que só Jesus é o Senhor. Você foi avisado que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem essa história de purgatório, que depois da morte você vai para purgatório. Não tem essa conversa que depois da morte você vai reencarnar. Jesus fala sobre céu e inferno. Depois da morte segue o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois segue o juízo. Não tem essa história de falar para você que você vai para purgatório, que o padre falou para você que você vai para purgatório, que não existe. Se as pessoas parassem para ler a Bíblia, não estaria sendo enganados pelo diabo. O que Paulo está dizendo aqui para nós, no céu se manifesta a ira de Deus. Sobre toda a impiedade e injustiça. O que prevalece nessa humanidade é as coisas erradas. Que as pessoas mais gostam de fazer é coisa errada. É um engano você acreditar que Deus está contente quando olha para o céu e vê essa humanidade. A humanidade está enfrentando a ira de Deus. A humanidade está enfrentando a ira de Deus. Por quê? Porque o povo anda no pecado. E o salário do pecado é a morte. E essa morte vai condenar para fogo eterno. Você não pode acreditar, mas o inferno é real. E o inferno existe. Estão enfrentando a ira de Deus. Estão detendo a verdade. Estão recusando ouvir a verdade. Nas igrejas não se prega a verdade mais. Os cultos nas igrejas é só prosperidade, vitória financeira, que você vai prosperar, que Deus vai te dar carro zero, que Deus vai te abrir as portas. Isso não é evangelho. Todo pastor que prega prosperidade, todo pastor que prega riqueza, ele está com o diabo no couro. Porque em nenhum momento Jesus falou para nós que nós íamos prosperar aqui. Em nenhum momento Jesus falou que nós íamos ter vitória. Em nenhum momento Jesus prometeu felicidade aqui. Para quem serve a Deus não vai ter prosperidade. Para quem obedece à palavra de Deus não vai ter felicidade. Não vai ter felicidade, não vai ter prosperidade. É perseguições, lutas, provações, porque a vida aqui nessa terra é passageira.
soubesse quão curta é essa vida aqui, se as pessoas soubessem quão curta é essa vida, não estaria correndo atrás de coisas passageiras. Rejeitam a verdade, detêm a verdade. Não se prega mais a verdade nas igrejas. Estão detendo a verdade pela mentira, pela injustiça. Portanto, que se Deus pode conhecer, Ele se manifesta. Todos os dias Deus manifesta para o ser humano, mostrando a bondade dEle, mostrando a fidelidade, mas não querem. Não querem obedecer a palavra, adorar o diabo. Deus se manifesta toda hora para você se converter, mas você rejeita. Ele está se manifestando todos os dias. Suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que são criadas, para que fiquem desculpáveis. Vou tirar o celular do sol aqui, senão vai esquentar e vai desligar. Vai lá no Salmo 21. Tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se vê pelas coisas, se vê claramente, pelas coisas que são criadas, para que fiquem desculpáveis. É impossível você falar que Deus não criou o céu e a terra, e rejeitar a criação de Deus, a perfeição. E a Bíblia fala que eles conheciam a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes seu discurso desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. É o que a Bíblia descreve da humanidade no final dos tempos. Vão rejeitar a palavra de Deus, vão rejeitar a verdade do Evangelho, adorar os demônios. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Dar agora do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Trocaram o Deus Criador, o Deus que é Espírito, e reduziram a imagem de um homem. Reduziram a imagem de um animal. Deuses criados pela mão do homem. Salmo 115 fala que os ídolos dos povos são prata e ouro, obra da mão dos homens. E aí você vê o povo adorando imagem de escultura, acendendo vela para a estátua, acreditando que vão receber algum favor, sendo que a própria Bíblia fala que a imagem tem boca, mas não fala.
de escultura tem pés, mas não anda. Tem ouvido, mas não escuta. Tem mãos, mas não apalpa. Salmo 115 fala isso. Se você vê o povo adorando imagem de escultura, sendo que o próprio Deus falou que não é para fazer imagem de escultura. Não adorar imagem é pecado, é idolatria. E aí você vê o povo adorando imagem de Maria, de Aparecida, Santo Antônio. Sendo que a própria Bíblia diz que os idólatras vão ser lançados no inferno. A própria palavra de Deus fala que os idólatras vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Está na Bíblia. Ah, mas eu não acredito. Não vai mudar nada. A Bíblia deixa uma lista bem clara: os idólatras, feiticeiros. O povo reduz a imagem do Deus Criador a uma imagem de um ídolo, a um orixá, um caboclo, um guia. Você vê na Índia tantos deuses sendo adorados. E eu estava vendo que lá na Índia eles adoram os ratos da rua ali. Estão tudo perdidos. Religiões estão levando milhões para o inferno. Estão perdidos. Porque trocaram o Deus Criador por uma imagem. Quantos adoradores do hindu vão encher as galerias do inferno? Quantos que não seguem o Buda? Milhões vão para o inferno por seguir o Buda. Milhões vão para o inferno acreditando na reencarnação do Allan Kardec. Milhões indo para o inferno acreditando em catolicismo romano, acreditando que Maria vai passar na frente, acreditando em ídolos. Mudar a glória do Deus Criador, do Deus incorruptível. Mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem. Maria não pode ser adorada, porque ela está morta. Ela é uma pecadora como eu e você, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ela não pode mediar pecado, a Maria não pode mediar pecado. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Se você, católico, está intercedendo por Maria, você está perdido depois da morte. Estão mudando a glória do Deus Criador em semelhança de imagem de homem corruptível, homens falhos, falsos profetas, líderes religiosos, políticos. O ser humano está confiando em políticos, salvadores da pátria, que são seres corruptíveis e não podem fazer nada por nós. O único que pode salvar, o único que pode mediar pecado, o único que pode nos transformar é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu numa cruz do Calvário. O único que pode libertar nós. Não é Maria, não é Aparecida, não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é homem algum. O único que pode mediar pecado é Jesus Cristo. Não adianta você perder
imundícia do seu coração, a imundícia para desonrar os seus corpos em si. E Paulo está dizendo aqui, por que rejeitaram a verdade do Evangelho? Rejeitaram o próprio Deus. Deus abandonou. Você preferiu o seu orixá, você preferiu o seu Deus da macumba, sua imagem e escultura, seus ídolos. Deus abandonou, entregou as consciências do coração para desonrarem, para desonrar os seus corpos em si. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo não for templo do Espírito Santo, é morada de demônio. Por isso você vê o povo todo desfigurado. Por isso que você vê todas as pessoas andando igual demônios na terra. Porque deixaram de buscar Deus. Porque você vê tanta gente com depressão, espírito de suicídio, porque deixaram de adorar Deus, adorar o diabo. Estão deixando de adorar Deus para adorar o diabo. E aí Deus abandonou ao sentimento perverso do coração das pessoas. Jesus falou para os discípulos: não é o que entra que contamina o homem, é o que sai de dentro do homem, do coração do homem. Adultério, roubo, corrupção, mau testemunho, furto, mentira, é o que sai de dentro do coração do homem. Por que o ser humano está deixando de adorar Deus? Deus entregou um sentimento perverso. Deus entregou um sentimento perverso para desonrar os seus corpos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Quando o padre vira para você e fala assim: ó, Maria vai interceder, está mudando a verdade pela mentira. Quando o padre prega para você purgatório, ele está mentindo. Quando o padre fala para você agora Maria, está mentindo. Quando um pastor vira para você e fala assim: ó, venha fazer a campanha, venha aqui ter um milagre, venha aqui atrás de ter a sua prosperidade, ele está mentindo. Estão trocando a verdade de Deus pela mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Estão honrando e servindo mais a criatura, honrando e servindo. Então honra aos homens, serve os homens do que o Criador. As pessoas têm mais temor do juiz, do polícia, do traficante do que de Deus. Estão trocando o Criador, que é bendito e eternamente, que é um Deus eterno. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo a si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Por deixarem de adorar a Deus, vão começar a desonrar os seus corpos. Olha o tanto de homossexualismo crescendo aí. Por que está crescendo? Porque eu estou deixando de adorar a Deus, de servir a Deus. O castigo para o final dos tempos é isso aí.
É homem deitando na cama com homem, mulher com mulher. É isso aí no final dos tempos. Esse é o castigo. É a geração de Sodoma e Gomorra. Cheio de homossexual, cheio de lésbica. É o castigo. E por isso que estão debaixo da ira de Deus. E Jesus falou que quando ele voltaria seria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Ia estar cheio de gay na terra. Esse é o castigo. Homem com homem, mulher com mulher. Tudo caminhando para o inferno. Essa é a palavra de Deus. No final dos tempos, a mulher deixaria de casar com homem para casar com outra mulher. Homem com homem, baixaria. Literalmente, a humanidade abandonada no pecado, escravas do diabo e no inferno. Deus abomina o homossexualismo. E a Bíblia diz que os homossexuais e os afeminados não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia, ninguém vai mudar o que está escrito. No princípio, Deus criou homem e mulher. Deus não criou homossexual, Deus não criou lésbica, Deus não criou. Não vai mudar o que está escrito. Homem com homem não gera filhos. Mulher com mulher também não. Abra teus olhos para você não ir para o inferno. Homossexualismo, pedofilia, necrofilia é o que prevalece nessa humanidade no final dos tempos. É adultério. Jesus disse que seria como no dia de Noé. Casavam e davam-se casamento. Como nos dias de Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher. Mas vão receber o castigo. Vão receber o juízo de Deus no momento certo. Vão enfrentar a ira de Deus por distorcer a palavra de Deus e adorar o diabo. Trocaram a glória do Deus Criador, mudaram a glória do Deus Criador. Um povo que você não reconhece mais. Pessoas fazendo tatuagem de demônios no corpo. E aí depois fala que tem Deus. Falsas igrejas, pregando o evangelho falso. Cheio de pastor ladrão no final dos tempos. Cheio de pastor ladrão, sem vergonha. Pregando mentira para as pessoas. E as pessoas acreditam. Quem não pode acreditar? Quem não lê a Bíblia? Se o povo tomasse vergonha na cara e lesse a Bíblia, não seriam enganados pelo diabo. Vão receber a recompensa que convinha do seu erro. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não se importaram em ter o conhecimento de Deus. Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação,
malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Esse é o estado do coração do homem e da mulher no final dos tempos. Tudo contrário à lei de Deus. Tudo contrário ao que Deus deixou. E os quais, conhecendo o juízo de Deus, sabem que Deus vai julgar, sabem que o juízo está chegando, são dignos de morte. Os que está e praticam, não somente fazem, mas também agrada dos que fazem. O castigo da humanidade é a morte. Dignos de morte. Dignos de morte por não obedecer a palavra. Vão receber o castigo do seu erro. E não somente fazem, mas apoiam os que fazem. Apoia o erro, apoia a mentira. Não se engane. Aquele que come planta, ele vai colher. Se ele plantar com a carne, vai colher morte. Se ele plantar com o espírito, vai colher vida. Tudo que o homem disser no final dos tempos, tudo que o homem disser vai dar conta no dia do juízo. Toda a palavra ociosa que o homem disser no final dos tempos vai dar conta. Toda palavra vai dar conta. Depois da morte. E a Bíblia diz: são dignos de morte. Não somente os que fazem, mas os que aprovam também o pecado. Mas os que aprovam a mentira, os que aprovam o erro. Abra teus olhos. Jesus está perto. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Espírito diz à igreja. As coisas estão tão piorando. As coisas só estão piorando. Resolver o problema. Mas você quer que eu resolva o problema? Calor. Que calor.